Existem lugares que escondem segredos sombrios e algumas portas jamais deveriam ser abertas. Esta é a história de Lucas, um jovem estudante que encontrou um quarto de hotel que não deveria existir. O que ele descobriu lá dentro mudou sua vida para sempre. Lucas estava de viagem para um congresso universitário em uma cidade do interior. Ele reservou um hotel simples, mas acolhedor. Ao chegar na recepção, a funcionária lhe entregou a chave do quarto 302. Subindo pelo velho elevador, ele percebeu que o corredor do terceiro andar era incrivelmente silencioso, como se estivesse vazio. Ao caminhar até o seu quarto, ele viu algo estranho entre o 302 e o 304. Havia uma porta com a plaquinha 303. O detalhe inquietante era que a porta estava coberta por fitas de advertência, como se estivesse interditada. Intrigado, Lucas perguntou à recepcionista sobre o quarto, mas a mulher, com um sorriso no rosto nervoso, disse que não havia nenhum 303 no hotel. A curiosidade de Lucas tomou conta naquela noite. Ele não conseguia dormir por volta das 2 horas da manhã. Ouviu então um som abafado vindo do corredor. Pareciam sussurros e batidas suaves na porta do 303. Quando abriu a porta de seu próprio quarto para espiar, o corredor estava vazio. Mas as fitas de advertência estavam todas rasgadas ao chão. Sentindo um frio na espinha, Lucas decidiu se aproximar da porta. Quando colocou a mão na maçaneta, sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo. A porta se abriu sozinha, revelando um quarto escuro e empoeirado, com móveis cobertos por lençóis. O cheiro de mofo era sufocante. No centro do cômodo, uma cadeira de balanço rangia sozinha. Ao lado, havia um espelho antigo, e refletindo dele, Lucas viu algo que não estava no quarto. Uma mulher pálida, de olhos fundos e vestido preto, sentada na cadeira, encarando ele. Paralisado pelo medo, ele sentiu algo tocar seu ombro. Virou-se bruscamente, mas não havia nada ali. Quando olhou de volta para o espelho, a mulher agora estava de pé, com um sorriso macabro. Subitamente, a porta do quarto 303 bateu violentamente e Lucas foi jogado para fora pelo impacto. Acordando no chão do corredor, Lucas viu que o quarto 303 estava novamente lacrado, com fitas de advertência. Ele então corre para a recepção, pálido e tremendo. A recepcionista olha para ele com um olhar triste e diz: "Você também viu, não foi? Ninguém que entra nesse quarto saiu mesmo. Se sair..." Lucas faz as malas imediatamente e vai embora, jurando nunca mais voltar. Mas até hoje, nos dias frios, ele sente uma mão gelada tocar o seu ombro. Nem todo lugar esquecido pelo tempo está realmente desabitado. Algumas cidades estão abandonadas por um motivo. Este é o relato de Marcos, um viajante que encontrou uma vila desaparecida dos mapas e descobriu um segredo que nunca deveria ter sido revelado. Marcos sempre gostou de explorar lugares remotos. Certa vez, ouviu falar de uma vila chamada Santa Elisa, um pequeno povoado que simplesmente desapareceu da documentação oficial. Não havia registros de quando foi fundada, quem morava lá ou por que havia sumido do mapa. Era como se nunca tivesse existido. Curioso, ele decidiu investigar. Pegou sua moto e seguiu pelas estradas rurais até encontrar um caminho de terra, que não havia no GPS. Conforme avançava, sentiu um frio estranho, apesar do clima quente, até que, no meio da neblina, viu uma placa de madeira, escrito nela: "Bem-vindo a Santa Elisa." A vila parecia comum, com casas antigas de madeira, mas havia algo errado. Não havia som de vento, insetos ou pássaros. Tudo era silencioso demais. Ele caminhou pelas ruas desertas e encontrou um mercadinho com prateleiras cheias de produto, todos vencidos há mais de 50 anos. Dando uma boa olhada em volta, ele viu uma igreja. A igreja estava com as portas entreabertas, então ele decidiu entrar. Os bancos estavam organizados como se uma missa estivesse prestes a começar, mas a poeira mostrava que ninguém pisava ali há décadas. No altar, um livro antigo repousava. Marcos, curioso, foi lá e abriu o livro. Como se tivesse uma lista de presença, nomes estavam escritos no livro. Eram todos vermelho e, por último, o nome de Marcos. Ele não lembrava de ter colocado nome nenhum no livro, então
começou a ficar meio em pânico. O seu coração começou a ficar muito acelerado, e aonde não tinha sons de pássaros, som de vento e nem de nada, onde habitava apenas o silêncio, agora ecoava o sino da igreja. Não tinha ninguém. Então ele dá uma olhada para fora e viu algumas sombras emergindo das casas. Eram silhuetas humanas, mas algo nelas estava errado. Seus olhos eram vazios e suas bocas abertas em expressões de puro horror. Elas marchavam em direção à igreja. Ele até tentou correr para fora, tentou ligar sua moto, mas ela não funcionava. O ar ficou pesado e ele sentiu algo frio tocar seu ombro. Quando olhou para trás, uma mulher pálida estava ao seu lado. Seus olhos vazios miravam os dele, e sua boca se moveu sem som, até que finalmente um sussurro saiu. Agora você pertence a nós. As sombras cercaram Marcos e ele tentou correr, mas suas pernas estavam presas ao chão. O ar ficou denso, escuro, e a última coisa que ele viu foi a igreja desaparecendo junto com a vila. Dias depois, um grupo de viajantes encontrou a moto de Marcos, abandonada na estrada de terra, mas não havia sinal dele, nem de um rastro, nem um vestígio que um dia ele sequer existiu. Apenas uma placa de madeira jogada no chão com letras apagadas pelo tempo, onde ainda era possível ler: Bem-vindo a Santa Elisa. E assim, a Vila Desaparecida ganhou mais um morador. Histórias de casas assombradas existem aos montes, mas essa aconteceu com Matheus, um jovem que se mudou para um apartamento antigo e descobriu que algumas paredes escondem segredos que nunca deveriam ser revelados. Matheus encontrou um pequeno apartamento por um preço incrivelmente barato. O prédio era velho com paredes rachadas e um cheiro de madeira antiga. No primeiro dia, enquanto organizava seus pertences, notou algo estranho. A parede ao lado da cama parecia mais oca do que as outras quando batia nela. O som era diferente, mas ignorou, né? Seguiu a sua vida. Na primeira noite, acordou com um ruído baixinho vindo da parede. Parecia sussurros. Ele ligou a luz, mas não viu nada. Pensou que fosse um encanamento ou algum vizinho, mas todas as noites o som voltava, sempre mais nítido, como se algo dentro da parede estivesse tentando falar com ele. Certa noite, a curiosidade foi maior. Matheus pegou um martelo e decidiu abrir um pequeno buraco na parede. Quando retirou um pedaço do reboco, um cheiro podre invadiu o quarto. Dentro do buraco, ele encontrou algo que o fez congelar. Um pequeno buraco negro. E dentro dele, um olho humano, piscando para ele. Ele caiu para trás, horrorizado, e de dentro do buraco os sussurros aumentaram, se transformaram-se em uma voz rouca, perguntando para ele: por que me acordou? A parede começou a rachar, e dedos esqueléticos saíram do buraco, se esticando em sua direção. Matheus correu para a porta, mas ela não abria. O quarto tremia e as rachaduras se espalhavam como se as paredes estivessem vivas. De repente, um grito ensurdecedor preencheu o apartamento e tudo ficou escuro. No dia seguinte, os vizinhos chamaram a polícia, pois ouviam barulhos estranhos vindo do apartamento de Matheus, mas quando arrombaram a porta, o quarto estava vazio. Não havia sinal dele, apenas a parede que parecia recém-pintada. Mas, se olhassem de perto, veriam uma nova rachadura. E se ouvissem atentamente, talvez escutassem um sussurro pedindo ajuda. E bom, se gostou, não esquece de deixar o like, um comentário e se inscrever no canal para mais histórias de terror. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tenham bons pesadelos.